Eu saúdo o povo de Deus nesta manhã em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23. É fácil achar esse livro. É o segundo livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Êxodo, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 33. Êxodo, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 33. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não a provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante de seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Fecha os teus olhos. Pai, abençoe-nos com a tua palavra. Nós te convidamos nesta hora, manifesta a tua glória no meio do teu povo. Nós queremos ser abençoados, porque todo aquele que ouve e retém a tua palavra é abençoado. Nesta manhã, ó Pai, penetre em cada coração. Senhor, multiplique, faça abundante, ó Pai, o teu poder na vida de cada um e manifesta, Senhor, a tua glória. O Senhor é o Rei, o poderoso, o soberano, aquele que assiste o seu povo e em todo momento chama a atenção naquilo que é bom e naquilo que é errado. Senhor, seja conosco, queremos ser saciados. Nós oramos e agradecemos, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos assentos? Graças a Deus. Aleluia. São bem-vindos ao ano 2026. Aleluia. Toda a mania de 2025 ficou. Somos renovados. Estamos renovados. Porque é muito importante que o homem se renove. Não seja a mesma coisa. Não seja a mesma pessoa. Renove-se sempre. Tudo aquilo que é ruim do ano 2025 ficou. Nós somos novas pessoas.
Aleluia. Se alguma coisa eu falhei no ano 2025, agora vou multiplicar as minhas forças para o ano 2026, para que grandes coisas aconteçam através de mim. Em nome do Senhor seja louvado. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amados, estamos no novo ano. Novo ano, novos desafios. O nosso tema nesta manhã é não temas. Esse é o tema do ano. Não temas. Se for a prestar atenção, a palavra de Deus aqui onde nós lemos, escrita por Moisés, que é considerado o autor deste livro, que faz parte dos 5 livros do Pentateuco, ele foi falando, ele foi narrando sobre o surgimento de um povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Mas aqui, ele narra uma situação, ele coloca uma situação. E veja que Deus, ele estabelece um povo, mas depois, ele coloca algumas condições que o homem precisa prestar atenção. O homem sofre porque não quer prestar atenção à palavra de Deus. O homem quer inventar a sua linha de orientação. É por isso que o homem sofre. Mas se prestar atenção mesmo a esta palavra que nós lemos, do versículo 20 até o versículo 33, vai ver que afinal Deus tem um grande amor com o seu povo. Só que ele traçou uma linha de orientação para a pessoa. Mas o problema é que a pessoa quer escolher, quer construir a sua autoestrada. Não quer a palavra de Deus. E então, este livro narra a libertação dos israelitas do Egito e a entrega da lei a este povo no Monte Sinai. Este livro foi escrito provavelmente durante os 40 anos da peregrinação no deserto. Então isso por volta de 1440 a 1400 a.C. Mas estudiosos modernos, eles apontam que o texto foi compilado e redigido ao longo dos séculos, atingindo a sua forma final por volta do 5º ao 4º século antes de Cristo. Aqui onde nós lemos, Deus promete um anjo a Israel. Um anjo de guarda a Israel. É aqui onde nós lemos. No livro de Êxodo, capítulo 23. E ali só no versículo 20. Deus promete um anjo para guardar o povo no caminho e conduzi-lo à terra prometida. Ele promete, eu vou te conduzir, mas eu vou colocar alguém à tua frente. Em nome do Senhor seja louvado. E este anjo, colocado como um guia e protetor que devia ser ouvido e obedecido, pois o nome de Deus estava nele. E este anjo tinha uma missão de assegurar uma vitória, ou a vitória, sobre os inimigos, exterminando os povos de Canaã, se Israel permanecesse fiel e ser exclusivo a Deus. E então, como podemos ler, Deus promete segurança a Israel, caso Israel permanecesse fiel à palavra. Em nome do Senhor seja louvado. Então, a presença deste anjo era Deus presente no meio do povo de Israel. Meus amados, importa sublinhar esta passagem. Se Israel permanecesse fiel e exclusivo a Deus, então, todas estas condições seriam merecidas a este povo. Se Israel permanecesse fiel. Então, mesmo dizer que, olha, meu amado, é muito importante que permaneça fiel a Deus, para nunca perder as bênçãos de Deus. O homem perde as bênçãos porque escolhe um caminho, anda nele, até navega à vontade. Como não lhe acontece nada, passa no semáforo enquanto está vermelho e não tem problemas. Ele pensa que pode passar a vida a atravessar a estrada enquanto o semáforo acendeu o vermelho. Como passa a vida, ele atravessa e escapa todas as vezes, pensa que pode viver assim. Mas há um dia que as coisas mudam. Em nome do Senhor seja louvado. E por que é que Deus fez esta promessa? O anjo era o guia e protetor. O anjo seria um guia físico e espiritual na jornada.
Então, protegendo o povo de Israel dos perigos e conduzindo ao destino, esse destino preparado por Deus. Então, era representante de Deus no meio do povo. E a palavra diz, meu nome está nele. É aquilo que está escrito na palavra. O meu nome está nele. A frase que diz, porque o meu nome está nele, indica que este anjo não era um ser comum, mas um representante direto de Deus, com autoridade divina, sendo uma manifestação própria da presença de Deus no meio deste povo. O anjo garantia vitória e sucesso sobre os inimigos. O mesmo que dizer o seguinte, no dia em que o homem perde o caminho, inventa o seu caminho, olha, a peleja contra os inimigos é da sua inteira responsabilidade, Deus sai. Você luta sozinho. É por isso que passa o tempo a gritar, porque você luta sozinho, Deus saiu. Mas quando você pensa em Deus, toda a batalha se levanta contra ti, tenha certeza que Deus é contigo. Nome do Senhor seja louvado. E então, e ele diz, eu não vou expulsar completamente os inimigos. Gradualmente eu vou expulsar. Porque se eu expulsar logo, aquela terra vai ficar desértica. E então, as feras vão se aumentar, mas aos poucos. Mas permaneça fiel à minha palavra. E eu vou cumprir com a palavra que eu meto aqui. Nome do Senhor seja louvado. E ele diz a este povo, para que obedeça e rejeite a idolatria, para que a nação fosse abençoada e a nação fosse próspera. Meus amados, em toda a Bíblia, um dos pecados que Deus abomina é a idolatria. Quando eu analiso e vejo na Bíblia, de todos os pecados difíceis, mas o pior pecado é a idolatria. O que é isso, idolatria? É inventar um Deus. É pegar uma árvore e dizer que não, esta árvore é o meu Deus. Adorar qualquer coisa. Adorar os deuses dos teus antepassados. Adorar deuses falsos. Arranjar uma árvore, esculpir e considerar essa obra de arte que é das suas próprias mãos e colocar à tua frente e dizer, olha, minha obra de arte, a partir de hoje, você é meu Deus. É isto que o homem faz. Então, isso é abominável diante de Deus. Se é uma coisa que Deus fica irado, é quando o homem se ajoelha a qualquer coisa inventada. Quando você ajoelha diante de qualquer deusinho e você diz, não, você é importante para mim, Deus fica irado. Porque não houve nenhuma participação desse deusinho para a tua existência. Não houve. Nada fez esse deusinho. E então, Deus não partilha a sua deidade com ninguém. Entenda isto. Então ele diz ao povo de Israel, olha, não saia do caminho onde eu te coloquei. Não, continua obedecendo. Rejeita a idolatria e a tua nação será abençoada. No dia em que a nossa nação abandonar a idolatria, a nossa nação será abençoada. O que traz maldição à nação é idolatria. Adorar qualquer coisa. E nós dizemos, não, isto é importante. Isto é que são os nossos princípios, não é? É a nossa tradição. É exatamente isso que nós falamos. Isto é a nossa tradição. Cuidado com a tradição. Deus não está interessado em tradição, porque Ele não precisa de tradição para ser Deus. Nome do Senhor seja louvado. E então, Ele diz, permaneça, e eu vou cumprir. E Ele promete longevidade, como quem diz, eu vou te aumentar dias de vida. Por isso Ele diz, cumprirei os teus dias aqui na terra. Não é qualquer malária que vem, te abate e vais embora. Não. Quando Ele diz prometo, olha, a Bíblia fala que o homem está garantido a viver 70 anos. Está garantido. Então, depois de 70 anos, isso é uma recompensa. Está vendo? É uma recompensa que Deus dá. E Deus, às vezes, Ele diz, olha, eu vou te dar mais tempo de vida, tu vais ver os teus netos, vais ver também os teus bisnetos. Deus promete, quando você é fiel à minha palavra. Mas o tempo comum que a Bíblia fala são 70 anos.
Só que ultimamente, para atingir 70 anos é um problema. Só 70 anos é um problema. Quando a pessoa vive 70 anos, até dizem, olha, este está a demorar. Porque as pessoas têm pressa agora. E então, e veja que Deus promete cumprir aquelas fronteiras, aquelas divisões que ele colocou para o povo de Israel. Ele promete que aquelas divisões continuarão a ser reais. E diz, não tenham aliança com os povos pagãos. Nome do Senhor seja louvado. Não tenha aliança com povos pagãos. Então, sendo um crente salvo, tenha cuidado de conviver com pagão. Porque ele diz, se você ler bem a palavra, neste capítulo onde nós lemos, ele diz, eu tenho medo que esses povos vos contaminem e vocês cometam pecado. É por isso que eu vos falo, não tenham aliança com eles. Nome do Senhor seja louvado. Amado, Deus nos diz para amar todas as pessoas. Nós devemos amar. Mas amar é uma coisa, conviver é outra coisa. Estamos juntos, povo de Deus. Não é possível você conviver com o diabo e não se tornar um diabinho. Não é possível. Você convive com o diabo, você vai ter as características do diabo. Então Deus diz, saiam disso, porque eu quero que mantenham a minha bênção sobre vós. Afinal, quem é esse? Quem era esse anjo? Esse anjo, mostrado aí, é o Senhor Jesus. Aleluia. Esse anjo é o Senhor Jesus. Veja, afinal, Jesus existia no Antigo Testamento? Sim. Jesus existia no Antigo Testamento. Jesus é o Criador de todas as coisas. Por isso, tenha cuidado com a palavra que diz Maria, mãe de Deus. Deus não tem mãe. Estamos juntos, povo de Deus? Maria, mãe de Deus. Não existe isso. É Maria, mãe de Jesus, homem. Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, Deus se encarnou. Então, antes de Maria existir, Jesus já existia. Entenda esta palavra. Estamos juntos, povo de Deus. Então, quando se fala deste anjo presente para ser obedecido, refere-se a Jesus. A presença real de Deus no meio do seu povo. Aleluia. Então, entenda o assunto que queremos tratar hoje. Não temas. Deus te livrou da escravatura e Ele deu um protetor. Esse protetor se chama Jesus. Você não está sozinho. Aleluia. Você não está sozinho. Lembra da palavra que diz, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Nome do Senhor seja louvado. Não tenha medo. E então, quando Deus envia um anjo para o povo de Israel, era como quem diz, meu povo, ande seguro, porque eu estou ao vosso lado. Aleluia. Meus amados, não temas. Este é um assunto muito difícil. Sabe que todos nós aqui temos naturalmente medo. Uma pessoa sem medo é anormal. Porque qualquer pessoa que assusta-se de qualquer coisa. Há pessoas adultas que se assustam só por uma barata. Assusta mesmo. Todos nós, normalmente, assustamos por qualquer coisa. E além disso também, vivemos com medo. Numa sociedade sombria e maligna como esta, muitas vezes enfrentamos dificuldades na vida. E enfrentamos também pressão no trabalho, tormento por doenças, contratempos no casamento, perigos e dificuldades. E muitas vezes não sabemos como lidar com estas situações. Falta-nos qualquer coisa para podermos cobrir estes males que nos assolam. Mas a Bíblia, em Isaías 41:10, dá uma palavra de segurança para aumentar a fé e força em todos os tipos de dificuldade.
para que cada um possa confiar em Deus para superar estas dificuldades. A expressão não temas é popularmente conhecida. Esta palavra não temas, na Bíblia aparece 365 vezes, para dizer que diariamente, porque o ano tem 365 dias, então o ano bissexto que tem 366 dias. Então a palavra não temas na Bíblia aparece 365 vezes, para dizer, basta amanhecer, Deus diz ao seu povo, não tema, porque eu estou contigo. Não tema, eu estou contigo. Basta amanhecer uma chave, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Meus amados, agora depende da tradução, porque algumas agora existem tradução moderna, mas na Bíblia original, tradução original, são 365 vezes que aparece a palavra. Então, meus amados, quando encontramos dificuldades e perigos, estas palavras de Deus podem nos dar a fé e força. Deus é fiel. Estas palavras que aparecem no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Se você lê no momento da angústia, dão-te força. E veja que no livro de Salmos 46, versículo 1, diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem para a sua braveza, ainda que os montes se mudem, mas Deus é o seu protetor, é quem te ajuda. Nome do Senhor seja louvado. Ele é fiel. Então nele confiamos e ele está sempre conosco e ele fortalece a nossa fé e ajuda-nos a superar todas as dificuldades e nos livra de todo o perigo. Esse é o nosso Deus. O medo é normal numa pessoa comum. Todos nós temos medo. Como eu falei, qualquer coisa, somos assustados e sempre ficamos preocupados em sair da situação do medo. Mas é Deus quem diz, não tenha medo, porque eu estou contigo. Israel, quando enfrentou a invasão dos filisteus, teve medo. E havia um gigante temido, chamado Golias. Olha, ele amedrontou aquele povo. E o povo já não sabia o que fazer. Mas há uma pessoa que sabia que Deus é com ele. E era um miúdo. Seu nome, Davi. E ele disse, eu não tenho medo, porque o meu Deus é comigo. Nome do Senhor seja louvado. Então, quando a gente lê o livro de 1 Samuel, capítulo 17, 45 a 47, a palavra diz, 1 Samuel, capítulo 17, 45 a 47, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Está a ver? É um miúdo que fala isto. Por quê? Ele vivia debaixo da mão potente do Senhor. E então ele sabia que tem um Deus que anda com ele. E ele disse, ok, você vem armado, mas a arma não é poder. Entenda isto, meu amado. A arma é poder físico, mas há um poder espiritual mais forte do que o poder físico. Nome do Senhor seja louvado. Amado, confie no poder espiritual e você vai viver seguro. Confie no poder espiritual. Há muita gente, olha, para poder ter proteção, ele procura meios físicos. Amado, procura Deus. Estamos juntos, povo de Deus. Há muita gente que tem GFOS na sua casa para proteção. É bom, sim. Mas só que GFOS com a sua arma, quando o feiticeiro entra, ele não vê. Entenda isto, meus amados. Ele está armado, de fato está devidamente armado, e qualquer pessoa para entrar nessa casa tem dificuldade, porque ele fechou a porta. Então ele pergunta, quem você é?
Mas já não pergunta quem é o feiticeiro. Não pede a identidade dele. Quando os demônios entram naquela casa, ele já não tem palavra. Porque ele nem vê. Nome do Senhor seja louvado. E então, Davi falou, olha, você hoje vai morrer. Porque nós temos um Deus. Aleluia. Você está armado, sim senhora. Mas você vai cair hoje. E as aves vão comer a tua carne. Entenda isto. Mas ele ia convicto de que ele vai abater o inimigo. As palavras de Davi nos mostram que ele teve a posição de Deus em seu coração. E que Deus estava com ele para que pudesse confiar em Deus para derrotar o inimigo. O inimigo forte. E era para também o inimigo ver a autoridade e o poder de Deus. Em nossas vidas também encontramos todo tipo de inimigos. Problemas financeiros. Isso aí é um inimigo. Relações interpessoais. Há pessoas que estão com problema, não conseguem se relacionar nem com a família, nem com outras pessoas, mesmo com os seus pastores, tem problema. Para ele, todas as pessoas não prestam, vizinho não presta, seu pai não presta, seu irmão não presta, seu chefe não presta, só ele é o único que é bom. É o único. E não tem problema esta pessoa. Então, meus amados, no Senhor, Deus te colocou aqui na terra com essas pessoas todas e diz para você conviver com elas. Aleluia. Então, são problemas que o homem enfrenta. Mas, diante desses problemas, quando nós nos entregamos a Deus com estas dificuldades, tiramos o nosso peso. Como a palavra diz, nós descarregamos o nosso peso a Deus. E confiando nele, verdadeiramente, ele nos dá fé e força para vencermos estas dificuldades. Aleluia. Não se esqueça do nosso tema. O nosso tema é não temas. Aleluia. Diga ao seu irmão que está ao lado, meu irmão, não temas. Há pessoas com muito medo. Mas veja, nós vamos ver alguns homens na Bíblia que foi Deus que falou para eles, para que eles não temessem. O primeiro homem é Abraão. Quando a gente lê o livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, encontramos a palavra, não temas, Abraão, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. É Deus quem fala com ele. Não tenha medo, eu sou teu escudo. O escudo o que é? É um objeto de guerra para a proteção do homem. Quando vierem as balas ou as pedras, a lança, a seta do inimigo, o homem se protege através dessa peça, que se chama escudo. Então Deus diz, ok, se o inimigo arremessar pedras contra ti, eu vou ser o teu escudo. Você vai andar à vontade. Quando as pedras vierem, você não vai sofrer. Eu vou ser teu escudo. Deus fala a Abraão, seja assim. Nome do Senhor seja louvado. Deus falou também a Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte, não tenha temor, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Está vendo? Deus é contigo, em qualquer coisa, em qualquer lugar onde você estiver, Deus é contigo. Nome do Senhor seja louvado. Não temas, não temas. E o problema do homem é este. Então nós estamos para dizer a todo o amado, nesta manhã, que em 2025, aleluia, não tema, que Deus é contigo. Onde que, em qualquer lugar onde você estiver, não tema. Deus vai te dar vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus vai te dar a vitória. Não tenha medo. Olha, não seja assustado. Porque há muita gente que assusta. Mas não tema, o Senhor é contigo. Ele anda contigo. Não é aquele Deus que você tem que ir buscar num lugar, em todo lugar onde você estiver. Por isso não tenha medo. Está no serviço, está contigo. Está a dormir, Ele está contigo. Ele não te deixa. Ele é cumpridor da palavra que Ele diz. Não te deixarei, não te desampararei. Eu serei o seu Deus em todo lugar.
Ele é o teu Senhor. Meu amado, confie. Ande com o Senhor. Ele é o seu rei. Ele é o seu protetor. Ele é o seu guia. Outra pessoa na Bíblia, Maria, mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 30. A palavra diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não tenha medo. Não tema. Aleluia. Não tema. Maria, não tenha medo. Porque aquilo que aconteceu a ela, de fato, é assustador, não é? Mas veio a palavra de Deus: não tema. O nome do Senhor seja louvado. Veio também a Paulo no livro de Atos, capítulo 18, versículo 9. A palavra diz: não temas, mas fala e não te cales. Não tenha medo. Fale, não te cales. A palavra veio de Deus. Não tenha medo. Veio também ao povo de Israel. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. É Deus já falar com o povo de Israel. Não tenha medo, meu povo. E então, meus amados, a palavra garante segurança a todo aquele que vive pela fé. E então, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 36, vem também a palavra: não temas, crê somente. É o pai de uma menina, aqui referindo-se à ressurreição da filha. E então, a palavra vem e diz: não tema. Aleluia. Crê somente. Tenha fé apenas. Aleluia. Afinal, o que é que devemos temer e a quem devemos temer? O que é que nós devemos temer? A primeira coisa, meus amados, o tema diz: não temas. A quem devemos temer? Nós, como pessoas. E a quem nós devemos temer? O que é que devemos temer? Primeiro, meus amados, tema a Deus. Aleluia. Se você teme a Deus, você não vai temer nada. Estamos juntos, povo de Deus? O homem que teme a Deus não teme nada. Mas aquele que não teme a Deus, teme tudo. Basta ver gafanhoto. É desse gafanhoto que me falaram. É desse gafanhoto que me falaram. Tem medo de gafanhoto. Quando viaja, basta atravessar um gato à frente. Ei, a minha viagem não está boa, tem azar. E ele volta para casa. Mas meu amado, gato é um animal. E o gato precisa também de atravessar a estrada. Estamos juntos, povo de Deus? Só que calhou com a tua vinda. Estamos juntos, povo de Deus? Olha, a falta de conhecimento da palavra leva a pessoas a temerem tudo. Tema a Deus. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: eu vos mostrarei a quem deveis temer. E esta palavra está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 5. Não é para temer qualquer coisa. Não. Esta palavra ensina que não se deve temer quem pode matar o corpo, mas sim aquele que, após matar, tem poder para lançar no inferno. Ou seja, Deus, Ele tem autoridade sobre a alma e o julgamento final, instruindo a buscar a Deus e não os homens. O nome do Senhor seja louvado. Então, meus amados, não tema qualquer coisa, tema a Deus. Não tema aquele que mata. Não, a pessoa matou e há um problema nos assassinos. O assassino pensa que quando matou uma pessoa acabou. O assassino pensa que quando mata uma pessoa, matou, foi enterrado e acabou. Cuidado. Cuidado. Nenhuma pessoa vive em paz depois de matar. Nenhuma. Olha, se não bebe para apanhar sono, tem que se drogar todos os dias. Porque não é possível. Olha, cuidado, meus amados. Cuidado. Uma pessoa tem aquilo que as mães chamam, as mulheres chamam de cordão umbilical. Nós temos o cordão umbilical, não é?
fisicamente, mas também espiritualmente, temos o cordão umbilical com o Criador. Então, quando você abate uma pessoa, cuidado. Estamos juntos, povo de Deus. Yeah. Por isso, na vida, o homem deve temer matar. Estamos juntos, povo de Deus. Uma coisa que você deve temer na vida, não mate ninguém. Não mate. Aleluia. Não mate ninguém e nem compartilhe com aquele que mata. Nada. Não mate ninguém. Não mate ninguém. Olha, uma pessoa pertence a Deus. Mesmo aquele maluco que você vê na rua, aquele ali. Você vê como maluco, mas aquela pessoa foi colocada na terra por Deus. Cuida daquela pessoa. Você pode pensar que não, aquela pessoa não é importante. Para Deus é importante. Só que o diabo, quando uma nota está estragada, não é propriedade de Moçambique. É ou não é? Uma nota de 100. Mesmo estragada, qual é o valor que tem? Eu disse, só que apanhou sujidade, não é? Porque estou aqui na terra de sujidade. Mas são 100 meticais. Só que alguém sujou. Alguém pisou. Mas vale 100 meticais para Moçambique. Porque é propriedade de Moçambique. Então, toda pessoa, mesmo aquele que nós chamamos de deficiente mental, diante de Deus tem um valor. Estamos juntos, povo de Deus. Não temer os homens. Jesus adverte contra o medo dos homens, que podem matar o corpo, mas não podem fazer mais nada. Mata o corpo, o homem pode matar o corpo. Mas Deus diz, não tema isso aí. Mas tema aquele que, quando matar, também tem poder para levar a pessoa ao inferno e também para o julgamento final. Mas o homem que matou e terminou, o resto já não sabe nada. Meus amados, temei a Deus. O verdadeiro temor e voltado para Deus, o verdadeiro temor e voltado para Deus, é aquele que o homem dispensa. É o mesmo que dizer o seguinte, é dar lugar a Deus em tudo aquilo que Ele exige. O nome do Senhor seja louvado. Ele tem poder para julgar e para lançar para o inferno. Tema não guardar a palavra. Esse é um outro assunto. Na sua vida, se a palavra de Deus sai, você lê e entende, procura guardar essa palavra. O que é isso, guardar a palavra? Aquilo que a palavra diz, procure fazer exatamente o que ela diz. Não faça o contrário. Isso é o que se chama guardar a palavra. E em toda a tua ação na vida, para você agradar a Deus, faça uma pergunta. Disto que estou a fazer, qual é a palavra que vem de Deus? Porque muitas das vezes vocês querem ouvir o pastor a falar na igreja. Para dizer, não, o pastor desta vez está a meter água. Leia a palavra você mesmo. Em nome do Senhor seja louvado. Você mesmo lê a palavra. Então, procure ver em que posição está. Há muita gente que procura profetas sem necessidade. Não precisa de profeta. Leia a palavra. Toda ela. Você vai encontrar o bem que você faz aqui. Você vai encontrar o mal que você pratica aqui na palavra. Não precisa de profeta para dizer nada. Leia a palavra. O problema é que a pessoa não quer ler a palavra. Quer ouvir o homem para dizer que, olha, porque muitas das vezes, sabe que nós elogiamos alguém de acordo com aquilo que nós queremos que essa pessoa seja para nós. Muitas das vezes não dizemos a verdade. Nós elogiamos, valorizamos a pessoa. Não é? Porque o balanço é bom. Você vai para frente e para trás, mas não vai a nenhum lugar. É o trabalho do balanço. Então, elogiar é valorizar alguém, porque você tem um objetivo a alcançar com aquela pessoa. Elogiar. E muitas das vezes podemos elogiar enquanto aquilo, tudo que nós falamos, não tem nada a ver com aquilo que nós sentimos com aquela pessoa no nosso coração. É isso que o homem faz. Mas nós gostamos de elogio. Não, muitas das vezes gostamos de ouvir. Não, esta pessoa é boa, você é excelente, você olha, não há nenhuma pessoa com quem nós podemos comparar, não sei o quê. Dizem tudo isso para poderem viver. Porque se a moda é essa, toda a gente vai pegar essa moda para poder viver. Enquanto você não faz nada. Quando a pessoa vira as coisas, diz porcaria dele.
Ver? Nome do Senhor seja louvado. Guarde a palavra do Senhor. Deve ter temor de não guardar a palavra. Tenha medo disso. Procure guardar a palavra. Aleluia. E então, não guardar a palavra significa ignorar, não dar atenção aos ensinamentos bíblicos. É igual a como as sementes que caem à beira do caminho e são comidas. Então, palavra sair e não lhe fazer nada, não lhe transformar, a palavra não ter nenhum efeito na tua vida. Estar aqui sentado a ouvir a palavra, mas ela não ter efeito. Esquecer também da palavra. Não ser constante, esquecendo sempre da palavra diante das tribulações ou das distrações. Você não recorre à palavra. Amado, em qualquer situação da vida, recorra à palavra de Deus. Nome do Senhor seja louvado. Não praticá-la. Conhecer a Bíblia, mas não aplicar os princípios na vida diária. Agindo de forma contrária à vontade de Deus. Então isso. Temer não cumprir a palavra de Deus. Deve temer isso. Tema isso. Eu não cumprir a palavra de Deus. Não. Diga assim na sua vida. Eu temo não cumprir a palavra de Deus. Aleluia. E outra coisa, temer as consequências de não guardar a palavra. Temer. Porque não guardando a palavra. Qual é a coisa que vem em primeiro lugar? Pecado. A falta da palavra no coração abre espaço para o pecado e a desobediência. Então, e aí já não há proteção. Porque olha, quando nós guardamos a palavra, há proteção. Quando nós guardamos a palavra, a primeira coisa que vem quando está a aproximar um pecado é a palavra que aparece para nos ajudar. Olha, está aí o pecado. A cor do pecado é azul. Mas agora, o que é que você acha? Então, a palavra vai ser forte, vai dizer não. Mesmo com a cor azul que você gosta, não escolha. Saia disso. Nome do Senhor seja louvado. Então, a falta de proteção. Sem a palavra guardada, o cristão fica vulnerável às tentações. Não tem proteção de Deus. E outra coisa também, quando não guarda a palavra, perde a vida eterna. Pode vir à igreja, se não guarda a palavra, perde a vida eterna. Aleluia. Perde a vida eterna. Que todos nós estamos a investir aqui. Estamos a investir para a mansão celestial. Então, não é bom você perder tudo aquilo que procurou conquistar na vida. Não deve perder a vida eterna. Meus amados, chegando já ao fim, a palavra de Deus diz: não te deixarei e não te desampararei. São promessas para o crente. É Deus quem fala. Ele diz: eu não te vou deixar. Então fica seguro. Eu sou contigo. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz isso. Não te deixarei, não te desampararei. Serei contigo. Deus diz também na sua palavra, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu serei contigo onde quer que fores. Então Deus promete segurança ao homem em todo lugar. Em todo lugar onde você estiver, eu serei contigo. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Jesus quem promete. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. A palavra diz disso. Há proteção para o homem. O homem está protegido, meu amado. Você não é... Olha, a pessoa pode olhar para ti, a pessoa pode desprezar, mas eu quero falar, meu amado, você está bem blindado. O problema é que não entende. Você quer ver pessoas nuas a darem volta na tua casa para dizer que a tua casa está protegida. Quer ver cordas amarradas nas árvores, nos carros, para dizer que a tua casa, o teu carro está protegido. Amado, não brinca conosco, nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus, da cruz de Calvário. Entenda isto que estamos a falar. Nós estamos protegidos. O sangue derramado há 2000 anos, até hoje tem função. Não perde força. Você está protegido. Aleluia. Olha, entenda uma coisa. Olha, eu vou dizer em Xangana. Wena ufamba fambi wile.
Wena ukengile. E você não foi trabalhado pelo sangue de bode, de cabrito. Olha, foi um sangue imaculado, derramado do céu, para te blindar. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Olha, quando vierem gatos do teu bairro e virem se concentrar na tua casa e começarem a cantar o hino nacional, levanta e diga: vocês estão falhados aqui. Aqui reina Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que foi sacrificado para proteger esta casa. Esta casa não é uma casa qualquer. É onde vive o Filho de Deus. Estamos juntos, povo de Deus. Você não é uma pessoa qualquer. Deus diz: a batalha já não é sua, é minha. Isso vem na Bíblia, 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Quando diz: ok, eu vejo que vocês estão em batalha, mas já essa batalha aí, não te preocupe, essa batalha eu próprio vou pegar. Ande à vontade. Então cante louvores ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 14. O que é que diz? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aleluia. O Senhor é que vai lutar por vocês e vocês vão ficar calados só a assistir e a ver os inimigos já caírem. Aleluia. E a palavra vai mais avante e diz: o Senhor, isso Salmos 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo. O que é que o homem pode me fazer? Nada. Estamos juntos, povo de Deus. Você é uma pessoa especial. Vamos ficar de pé. Diga ao seu irmão que está ao lado. Diga: meu irmão, não brinca comigo. Eu estou protegido. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ele é comigo. Em todo lugar. Eu vivo seguro. O Senhor é meu protetor. Agora queremos orar.